Ei, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, nossa sétima aula, né? E hoje nós vamos estar falando sobre os gregos. Então, neste capítulo, estudaremos os antigos gregos, tá? E muitos aspectos da cultura grega estão presentes em nossa sociedade nos dias de hoje. Então, assim, palavras como democracia, filosofia, por exemplo, elas estão presentes aí, elas originaram aí na Grécia Antiga. Então, a civilização grega, ela habitou aí a Península Balcânica, né, que fica ao sul da Europa, às margens do Mar Mediterrâneo. O que é uma península, né? É uma formação geológica onde um braço de terra que avança pelo mar liga-se ao resto do continente. E o território grego, né, a característica dele é uma região montanhosa e com algumas planícies isoladas em alguns trechos. E devido à presença, né, do mar e das regiões montanhosas, o território grego ele acaba tendo um aspecto separado, ou seja, embora o Estado grego tenha várias cidades surgiram aí nesta região, essas cidades elas ficaram separadas, seja por mar, seja pelas montanhas, e acabaram desenvolvendo o que nós chamamos de cidades-estado, ou seja, são cidades, várias cidades que estão dentro de um território, dentro de um estado, porém, elas são totalmente independentes entre si, tá? Politicamente, a questão da moeda, a questão da cultura, elas são separadas, é como se fosse um outro estado, mas são cidades. Estão dentro do mesmo, né, estado, só que cada uma com a sua própria forma e o seu governo. A história da Grécia, né, ela é dividida por períodos, né? Temos aí o período pré-homérico, que é o período que nós chamamos aí, né, que deu origem ao povoamento da Grécia Antiga. E esse período pré-homérico, né, é onde as primeiras populações se fixaram em regiões da Península Balcânica. Depois temos o período homérico, que é o período que teriam sido criadas, né, poemas, né, Ilíadas e Odisseia, enfim, a sociedade ela era organizada em grupos familiares, tá? Depois temos aí o período arcaico. O período arcaico é onde foram formadas várias cidades-estado, colônias gregas pelo Mediterrâneo, né? O período clássico é o período marcado pelo predomínio das cidades-estados de Atenas e Esparta, que são duas cidades que destacaram aí na Grécia. E o período, por fim, helenístico, né, onde a Grécia ela foi invadida e dominada pelos macedônicos e posteriormente pelos romanos. Então, pessoal, antes dos gregos, outra civilização já havia se desenvolvido em Creta, uma ilha do mar Egeu, que ficou chamada de civilização cretense, tá? Essa civilização aí, os cretenses, eles ficaram conhecidos pelo desenvolvimento de cidades e também de portos, e também pelo intenso comércio marítimo que eles realizavam com outros povos, entre eles os fenícios, os egípcios e outros, tá? Então, na época em que os cretenses viviam sua fase, né, áurea ou apogeu, outros povos estavam se fixando em diferentes regiões da Península Balcânica. Então, entre esses povos estavam os aqueus, que fundaram Micenas, que foi uma cidade que se tornou o centro da expansão da civilização aqueia, que por isso também ficou conhecido como civilização micênica, tá? Então,
os micênicos invadiram Creta e tomaram o palácio de Conos, tá? E a partir de então, o intercâmbio entre essas duas culturas tornou-se mais intenso, dando origem à chamada civilização creto-micênica, considerado por muitos estudiosos a central direta da civilização grega antiga. Então, entre os povos micênicos, aí, os povos que nós chamamos povos gregos, eles surgiram da mistura de 4 povos, né? Os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Então, pessoal, nós vamos perceber que a Grécia Antiga, ela nos deixou, né, vários legados, e ela foi uma das mais avançadas da história antiga. Então, entre esses legados aí, nós podemos estar destacando o legado aí na questão do teatro, né? A questão do desenvolvimento das ciências, como filosofia, como a própria história, né? A matemática. E também a questão da arte, né? Eles têm um destaque na arte através de esculturas. Nós temos os Jogos Olímpicos, que eles originaram, né, também da Grécia. E na próxima aula nós vamos estar falando sobre 2 cidades que destacaram aí dentro desse contexto aí da civilização grega, que é Esparta e Atenas, ok? Um grande abraço, até a próxima.